Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos! Mais um Café com Destino. Hoje é segunda-feira. Que fim de semana, hein, Wesley? Que fim de semana. E como é que foi lá o método Destiny? Foi maravilhoso. Muita gente tirando foto com você, Wesley? Muita gente. O que tá acontecendo contigo, Foi Wesley? loucura. A galera tá indo à loucura contigo, Wesley? Gente, muito bem-vindo. Mais uma semana juntos. Quero mandar já um beijo para Moçambique, um beijo para Angola, um beijo para Portugal, um beijo para o nosso Brasilzão, um beijo para Guiné-Bissau, tá acompanhando a gente. Deus abençoe. Vamos estar em breve, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Tantos países de língua portuguesa espalhados pelo mundo afora que nos acompanham. Que Deus abençoe vocês. Gente, estamos começando mais um Café com Destino, mais uma série. Então, vai colocando aqui embaixo agora de qual cidade você está falando. Eu amo saber de qual cidade você está falando. E o Wesley, como está solteiro há muitos anos, ele fica pesquisando ali de qual cidade é mais próxima a ele, né? É por isso que ele fica lendo todos os comentários. A gente acha que é porque ele é trabalhador, porque ele quer... Não. É interesse próprio. Gente, coloca aí de onde você está falando, coloca também qual horário você está assistindo. Nem todo mundo entra online com a gente. Aliás, eu quero agradecer, porque semanalmente, né, Wesley, a gente está passando de 10 mil alunos online, 10 mil alunos ao vivo com a gente pelas manhãs. Então compartilha com o máximo de pessoas. Sabe por que isso está acontecendo? Porque o Café com Destino está ajudando muita gente. Então pega agora esse link, encaminha para muita gente, pelo menos para 7 pessoas que precisam escutar a matéria de hoje, a série que começa hoje. A série, Teixeira, vai ser muito forte. Sabe qual é o nome da série dessa semana? Dinheiro é pecado? Dinheiro é de Deus? É de Deus? Dinheiro é de Deus ou não é? Gente, uma das maiores dúvidas que a gente recebe é: dinheiro é de Deus? Eu posso ganhar dinheiro? O que é bom? É ser pobre ou é ser rico? O que é bom? É ser classe média, ser classe baixa? O que a Bíblia diz sobre dinheiro? Nós vamos entrar num estudo poderoso essa semana e hoje, a matéria de hoje é muito forte. Você já vai começar falando sobre dívidas. É, Wesley. O pessoal tá batendo aqui direto para cobrar. Aqui mora o Wesley. Eu falei, não, aqui é trabalho só. Eu não sei onde ele mora. Não, estão batendo. Ih, é aquele, qual é o nome? Que é aquele que veio entregar carta? Que não, carteiro não. Que veio entregar o negócio para você pagar. Tem um nome disso. Fiscal não, oficial de justiça. Aí vem procurar o Wesley aqui. Eu falei, não conheço. Não sei, Wesley. É o Wesley? É o Wesley. Eu falei, não sei. Então, assim, gente, dívida, aí que eu falo, né? As pessoas sempre falam, dinheiro é de Deus? Vamos começar fazendo uma outra pergunta? Dívida é de Deus? Porque tem a ver com dinheiro. Dívida é de Deus? Vamos começar logo, hoje a gente já vai começar falando sobre dívida. Teixeirinha já tá chorando porque tá lembrando da C&A, já quebrou o cartão da Renner. Gente, prepara que essa semana vai ser muito poderosa. Nós vamos falar sobre finanças, sobre dinheiro à luz da sabedoria milenar. O que pode, o que não pode, o que se deve, o que não se deve, o que é pecado e o que não é, e por aí vai, tá bom? Olha, além de você começar a compartilhar agora, que você já sabe qual é o assunto da semana, qual é a série da semana, compartilha com todo mundo, não deixa de curtir o vídeo. Porque quando você curte o vídeo, o YouTube entrega para mais pessoas e a nossa turma aqui, nossa equipe, ela fica sabendo que realmente você está comprometido com a gente e a gente se alegra muito em ver sua curtida. Outra coisa também é que nós estamos rumo a 3 milhões de alunos e alunas inscritos nesse canal. Então não deixa de se inscrever. Se você está me assistindo pela televisão, é um segundinho você sair para o seu celular e fazer, porque pela televisão não consegue, tem que ser pelo celular ou pelo computador. Para você fazer se inscrever nesse canal é um segundo, é gratuito. Vale a pena você estar inscrito nesse canal, porque para ser um aluno, uma aluna do Café com Destino, para você se considerar oficialmente um aluno nosso, você precisa estar inscrito nesse canal, precisa colocar na bio do seu Instagram, aluno ou aluna do Café com Destino. Bio do Instagram é aquela apresentação do Instagram, né? Onde tem seu nome ali, coloca aluno do Café com Destino, aluna do Café com Destino, e também ler o livro Especialista em Pessoas. Ler o livro Especialista em Pessoas. Gente, esse é um livro que está mudando a vida de muita gente. Nós estamos chegando à marca de 500 mil livros vendidos, ou seja, quase 1 milhão de pessoas já leram esse livro somente no Brasil. Ele já foi publicado em Portugal,
em toda a América Latina e agora no mês de maio sai nos Estados Unidos em inglês. Por que eu estou te falando isso? Porque um livro que está mudando a vida de muita gente tem que fazer parte da nossa rotina. Aqui você vai aprender como entender você mesmo e como lidar com pessoas difíceis. A gente vai ter que lidar com muita gente difícil na vida, familiares, colegas, sócios, gente do trabalho, negócios que você vai fazer, vizinho. Não é fácil. Aprenda aqui, tá bom? Então você pode ir na Amazon, em qualquer loja virtual ou física, o livro Especialista em Pessoas vai estar lá para você. Adquira hoje, dê de presente se você já tem, vale a pena você estudar. Ó, 40% da nossa audiência, ou seja, de quase 3 milhões de inscritos que a gente tem aqui, somente, ou seja, 60% ativaram o sininho, 40% não ativaram. 40% de 3 milhões é quanto? É bastante. 40% de 3 milhões é muito, que ele falou, é bastante. Ou seja, 1 milhão e pouquinho, né, Wesley? Porque a metade de 3 milhões é 1,5 milhão. Então 50%. 40% é 1 milhão e pouquinho. Assim que você, quando você não sabe o número... Estima-se. Estima-se aproximadamente 1,2 milhão, 1,2 milhão, 1,2 milhão e 300. 40%, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas que nos assistem aqui todos os dias, não ativaram o sininho. Se você ativar o sininho das notificações, você recebe em primeira mão os vídeos que a gente publica aqui, Café com Destino, de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, e todo domingo, pregação, às 10 horas da manhã. E também os shorts, que é aqueles videozinhos mais curtos, tipo como se fosse Reels do Instagram, e você recebe também. Então não deixa de ativar o sininho. Vamos para a matéria? Ô Wesley, você já teve endividado? Já. Muito? Confesso. Mas agora não, né, Wesley? Não, agora estou liberto. Está liberto, né? Olha só, nós vamos falar hoje sobre o porquê as pessoas ficam endividadas e se dívida é de Deus. Primeiro, eu quero começar falando emocionalmente o que a dívida é. Emocionalmente, a dívida é um dos maiores sugadores de energia do ser humano. Quer ver uma pessoa esgotada emocionalmente? É uma pessoa endividada, porque ela não consegue dormir direito, ainda mais quando as cobranças são violentas, quando as cobranças são de verdade. Às vezes você está devendo só ao banco, você consegue lidar bem, que o banco só te liga, mas às vezes você está devendo pessoas que batem na porta da tua casa. Quem aqui já teve ou tem problema com dívidas financeiras? Já coloca aqui nos comentários, Tiago, eu tenho ou tive esse problema, eu quero te conhecer. Já coloca aqui. Olha, semana passada nós tivemos milhares e milhares de testemunhos na nossa série Combatendo os Vícios da Vida. E nessa série sobre dinheiro é de Deus, né, é uma pergunta, dinheiro é de Deus? É uma pergunta. Eu vou te responder aqui. Nós vamos também receber muitos testemunhos, porque muita gente vai ser liberta dessa escravidão do dinheiro. Você vai entender o que pode e o que não pode. Olha, eu quero começar falando, lendo um versículo que está no livro de Lucas, capítulo 14, tá? A partir do versículo 28. A partir do versículo 28. Se algum de vós está querendo construir uma torre e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como que acabar. É uma pergunta. Então eu vou reler no formato de pergunta. Se algum de vós está querendo construir uma torre, não é assim, Wesley? Uma pergunta? Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? É uma pergunta. Aula de redação, quarta série. Então assim, se você vai construir alguma coisa, o certo não é você primeiro parar e fazer as contas se o que você tem vai dar para acabar essa obra? Para que não aconteça que depois de haver colocado todos os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, ou seja, uma guerra, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar ao que vem contra ele com 20.000? Se não puder enfrentá-lo, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e propõe logo um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavras de Jesus. O que isso quer dizer, Teixeirinha? Acabei de ler. Qual a sua interpretação? Planejamento é muito importante.
Planejamento é muito importante, mas o que isso tem a ver com se você não largar tudo que tem, não pode ser discípulo de Jesus? É porque é um cálculo... Você precisa renunciar. Não. É porque é um cálculo matemático. Jesus fala de matemática porque ele está dizendo o seguinte: andar comigo é um cálculo matemático. Olha o que ele fala para o jovem rico. Você tem que praticar todos os princípios. O que o jovem rico fala, Wesley? Cara, o Wesley não sabe nada da Bíblia. É 3 anos de café com destino. Fugiu. 3 anos já de café com destino. O jovem rico fala assim para ele: mestre, eu tenho observado todas essas coisas. Honrar pai e mãe, amar Deus sobre todas as coisas. Eu tenho observado. Jesus falou: já tem? Então uma coisa só te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Qual é o cálculo de Jesus? Se você acha algo que vale mais do que você tem, vende o que você tem e compra esse que vale mais. Ou seja, vamos supor, quem gosta de carro, vou explicar numa metáfora para você entender. Quem gosta de carro? Aí você tem um Celta, e o seu sonho é comprar um Compass. Compass é aquele carro da Jeep. Qual seria um sonho, Wesley? Não, mas é muito caro. Aí você está falando de quem tem dinheiro, Wesley. Eu estou falando do cara que tem um Celta e tem o cara do Celta, ele tem um sonho, né, um pouco maior. Um Corolla. Vamos lá. Eu não entendo muito de carro, Corolla. Aí, de repente, ele pega uma oportunidade, gente. Aparece um Corolla para ele comprar. E o cara que está vendendo Corolla para ele está disposto a pagar bem pelo Celta que ele tem. Se ele tiver emocionalmente apegado ao Celta, ou achar que aquele Celta vale mais do que vale, ele pode perder a oportunidade de não trocar pelo Corolla. Quem está entendendo isso? Aí, a Bíblia diz assim, ó, se você acha um tesouro no campo, vende tudo que você tem e compra aquele campo. Então, Jesus está explicando matematicamente que largar tudo que você tem é deixar um Celta para pegar algo que não tem nem preço. Ou seja, não tem como você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você tem Deus, ou você tem as coisas que tem. Quer dizer, Tiago, que eu vou ter que vender tudo? Não é necessariamente materialmente vender tudo, é se desapegar de tudo. Eu não preciso de nada material que eu tenho se eu tenho Deus. Não quer dizer que Deus vai mandar eu jogar isso fora. Quer dizer que isso não pode dominar meu coração. Quer dizer que aquilo que Deus me pedir para fazer não depende do que eu tenho. Se Deus falar assim, Teixeira, estou te chamando para pregar em várias nações. Não importa, ele não vai perguntar quanto você tem na conta bancária, se tem dinheiro para comprar passagem aérea. Quem está preocupado com isso é você que está apegado às coisas que tem. Se ele falou, é porque já está provisto, já vai acontecer. Então, a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa série Dinheiro é de Deus. Você precisa decidir em quem você vai confiar, porque nós não podemos servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Mamon, que é o Senhor das riquezas. O diabo não é o inimigo de Deus. O diabo é servo. O diabo não tem como bater de frente com Deus. Deus destrói o diabo a hora que quiser, então não é inimigo. Inimigo é quem tem força bélica para atacar. O diabo não tem como tocar em Deus. Ao contrário, você vê lá em Jó que ele pede permissão para entrar numa reunião onde Deus estava falando. Você vai ver que quando o diabo está tentando Jesus no deserto, ele fala, por que você não se prostra e me adora, que eu te dou tudo, te dou todos os reinos. É só você se prostrar e me adorar. Sabe o que Jesus fala para ele? Só o Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele prestará culto. Jesus fala para o diabo, só o Senhor, teu Deus. Ou seja, Deus é Deus do diabo também. O diabo não é inimigo de Deus. Deus que é o Deus do diabo. Agora, o diabo é inimigo de alguém. De quem ele é nosso inimigo? De quem ele é inimigo? Da gente, os seres humanos. Ele é nosso opositor, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas. Mas o diabo, ele é inimigo nosso, não de Deus. Isso aqui tá claro? Tá. Quem é inimigo de Deus, então? O amor ao dinheiro. Mamon, o espírito de Mamon. Ou seja, é muito fácil amar algo que te facilita, por causa da conveniência. Mas você pode ver que toda
toda pessoa que estava bem sucedida e foi prejudicada e perdeu tudo foi por conveniência. Ou seja, as facilidades tomaram tanto o coração dessa pessoa que ela acabou tomando um golpe, ou fazendo um investimento errado, ou confiando nas pessoas erradas por causa da conveniência. E é isso que o inimigo quer, que você confie em algo que é passageiro e tire os seus olhos do que é eterno. Por causa da conveniência, você vai no prazer imediato e acaba perdendo aquilo que poderia trazer a bênção definitiva para a sua vida. É muito importante que você entenda que para você servir a Deus de verdade, você não pode servir ao dinheiro. Tiago, eu posso ter dinheiro? Wesley, pode ter dinheiro? Pode. Pode mesmo? Pode. Ué, me dá uma base bíblica. Uma base bíblica? Pra ter dinheiro? É. Uma base bíblica. É isso aí. Uma base bíblica para ter dinheiro. Nós temos muitas pessoas, eu vou responder porque eu sei que você Tudo bem. você não está estudando a Bíblia. Não está estudando. 3 anos. Existiram muitas pessoas na Bíblia que foram muito bem-sucedidas financeiramente, mas você nunca vai ver nenhuma delas servindo ao dinheiro. Nenhuma delas. A Bíblia diz que Isaac era um homem riquíssimo, tão rico que Abimeleque, o rei da terra, expulsou ele daquele lugar por inveja. Mas você nunca vai ver Isaac servindo ao dinheiro. Isaac sempre serviu ao altar. O problema não é o que você tem, o problema é a quem você serve. Presta atenção, porque durante a semana eu vou te explicar muita coisa profunda sobre dinheiro, mas hoje eu quero falar sobre as dívidas. Só estou te dando uma base sobre se dinheiro é de Deus ou não, para a gente entrar no tema de dívidas. Presta atenção. Por que as pessoas se endividam? Hã? Não, porque 90% delas têm 10% que se endividam por um propósito. Eu vou explicar isso. Mas 90% das pessoas que estão endividadas, elas quiseram adiantar algo para o presente que elas só poderiam ter no futuro. Ou seja, a herança antecipada vem a ser maldição, está na Bíblia. Ou seja, você, daqui a 2 anos, poderia reformar seu banheiro, mas você não aguentou esperar, pega o dinheiro emprestado no banco e reforma o banheiro. Você adiantou um processo. E aí você colhe como consequência uma dívida, que pode virar outra dívida. Que às vezes você, para pagar essa dívida, pega dinheiro com outra pessoa para pagar essa, de repente agora está devendo um ser humano, o ser humano está te cobrando, aí você pega outro lugar e quando vê você está numa montanha de dívidas. A maioria das pessoas, 90% das pessoas, se endividam para satisfazerem seus prazeres. Só 10% endividam com propósito, que a gente chama em business, em negócios, de alavancagem, que é você pegar um dinheiro emprestado para poder alavancar teu negócio. Só 10% tem consciência que está pegando aquele dinheiro para poder alavancar, para poder crescer. 90% faz sem consciência de nada, é só para satisfazer os prazeres e por isso nunca sai desse ciclo vicioso das dívidas. Você que tem dúvida se dinheiro é de Deus, me responde o seguinte: e dívida é de Deus? Pessoas que perdem a paz, pessoas que tiram a vida. Eu vou te dar alguns dados interessantes. De acordo com um relatório do Centers for Disease Control and Prevention, meu Deus! O número de suicídios nos Estados Unidos aumentou em 11% entre 2008 e 2009, quando a Bolsa Americana, a Bolsa de Valores americana, atingiu seu pico mais baixo. Ou seja, as pessoas que tinham dinheiro na Bolsa, quem tem dinheiro na Bolsa é pobre ou é rico? Hã? Rico. O rico estava se matando porque perdeu um dinheirinho na Bolsa. Olha como é que essas pessoas servem ao dinheiro. Olha como é que a confiança delas está no dinheiro. Eu lembro da história de um bilionário que tinha 3 bilhões de dólares e de um dia para o outro ele perdeu 1 bilhão num mau investimento e tirou a própria vida. Ainda tinha 2 bilhões de dólares. Ele preferiu se matar. Esse homem confia em Deus ou no dinheiro? Então, saiba que você escolhe seu Deus. Você escolhe a quem serve quando coloca a sua confiança. Não importa quanto dinheiro você tem ou deixa de ter, onde está sua confiança revela o seu Deus. Então você nunca vai poder falar aquele rico é de Deus, aquele pobre é de Deus, aquele pobre é de Deus, esse rico é do diabo pelo dinheiro que tem. E sim por onde eles colocam a confiança. E por que a Bíblia diz que é mais fácil o rico entrar é mais fácil um camelo entrar pelo fio de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Porque é muito mais fácil para quem não tem nada, o pobre, colocar confiança em Deus. Afinal de contas, ele não tem muito em que confiar. O rico, para confiar em Deus, é muito difícil. Quantas vezes eu estava evangelizando um rico e ele me falou assim, depois, ele falou assim, eu fiquei desconfiado quando você começou a falar de Jesus para mim, eu ficava pensando, o que ele vai ganhar com isso? Por
que ele está me chamando para a igreja? Por que ele está perdendo tempo comigo? O rico é questionador, porque ele pensa com a mente de negócio, fala, esse cara quer tirar alguma vantagem, não é possível. E o pobre não questiona isso. Você está falando de Jesus, está falando de Deus, ele está recebendo. Por isso que o evangelho foi dado aos pobres, ou seja, o evangelho foi dado para quem quer receber. O evangelho foi dado para quem está de coração aberto para receber. Por isso que é difícil mesmo o rico entrar no reino dos céus. Mas presta atenção aqui, asterisco importante. Não é que o rico não vai entrar no reino dos céus. Não é que é pecado ser rico. É que fica muito mais difícil você, sendo rico, entender os propósitos de Deus. Por quê? Porque Deus vai te pedir coisas que exigem você largar o que tem e fazer a vontade dele. Aí a Bíblia diz que o jovem rico baixou a cabeça quando Jesus falou que ele tinha que vender tudo e dar aos pobres. Baixou a cabeça e saiu triste, porque ele tinha muitas riquezas, ele tinha muitos terrenos. Ou seja, ele não entendeu qual é a verdadeira riqueza. Porque no final das contas, eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, eles estão pagando, gastando fortuna para fazer história, para entrar na história. E o que Jesus está propondo para ele? Vende o que você tem, dá para os pobres que eu te coloco na história para sempre. Ou seja, toda essa fortuna que você tem não te coloca na história. Mas se você se tornar um discípulo direto meu, daqui a 2.000 anos vão estar falando de você. Ele não entendeu que a troca valia muito mais. Algum discípulo de Jesus passou fome? Não. Andaram 3 anos e meio com Jesus. Viajaram o que nunca tinham viajado, comeram o que nunca comeram, foram na casa de gente que nunca tinham ido, aprenderam o que nunca aprenderam. Ou seja, como Jesus, irmão, você tendo dinheiro ou não tem, você vai fazer tudo o que é possível fazer com ele. As pessoas só se preocupam tanto com a vida financeira porque não tem confiança total em Deus. Tiago, então eu devo ser relapso com a minha vida financeira? Claro que não, porque muitas vezes Deus vai usar a tua vida financeira para ajudar muitas pessoas. Amanhã, eu já vou entrar agora no tema de dívidas, amanhã nós vamos entrar, não me deixe esquecer o tema de amanhã, Teixeira, amanhã eu vou entrar até onde você pode ganhar dinheiro. Hoje eu vou falar de dívida, amanhã eu vou falar sobre riqueza. Até onde você pode ganhar dinheiro? Vai ser interessantíssimo amanhã. Vamos falar sobre dívida. Por que as pessoas se endividam? Está aqui em Lucas 14, a partir do versículo 28, porque elas não fazem planos para o que vão construir. Outro motivo, primeiro motivo de dívidas, não há planos, não há planejamento para o que se vai construir. Elas confiam mais no dinheiro do que em Deus. Olha o que Jesus fala o seguinte, aqui no versículo 33. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quer ser discípulo de Jesus? Nada pode ter seu coração, só ele. Essa é a forma de prosperar com Deus. Prosperar com Deus não é ganhar dinheiro a lá vão ter, não. Prosperar com Deus é diferente. Caso Ele te permita ser próspero também financeiramente, você tem uma responsabilidade muito grande. É engraçado, eu sou próspero financeiramente, Teixeirinha? Sim. Você acha que eu sou? Sim. Então o que eu estou fazendo aqui de manhã falando com esse povo? Sim. Eu estou pegando o que eu tenho. Quem comprou essa câmera aqui, Teixeirinha? Sim. Quem comprou essa televisão que está aqui embaixo? Quem montou esse cenário aqui, ó, que custou uma fortuna? Você. A gente. Com que dinheiro? Com o nosso. Porque à medida que Deus te prospera, você tem uma responsabilidade. Usar o que você tem para alcançar a vida do máximo de pessoas. Deus só te dá algo financeiro para potencializar o teu propósito. Ou você acha que Deus... Eu vou levantar aquele menino só para dar dinheiro para ele gastar tudo. Ah, tão bonito ele gastando. Você acha que Deus dá dinheiro para alguém? Deus patrocina projetos. Deus não dá dinheiro para o ser humano, Ele patrocina projetos. Agora, quando você não entende a fidelidade de Deus, quando você não entende que Deus é provedor, sabe o que acontece? Você faz dívida. Quando você não entende que Deus sabe de tudo, que Deus tem plano para tudo, quando você não é uma pessoa que se planeja e quer adiantar os processos da vida, quer adiantar os prazeres da vida, você faz dívida. Você compra o que não pode pagar só para impressionar quem nem gosta de você. Você faz coisas que não deveria fazer, gasta em lugares que você não poderia entrar ainda. Não era tempo de fazer ainda. É engraçado que desde pequeno eu sempre olhava para restaurante assim e queria comer em restaurante chique. Né? Desde que eu sou pequeno, assim, eu morava lá no subúrbio do Rio de Janeiro, eu via as pessoas indo, eu não podia ir. Você sabe com que idade eu comecei a comer em restaurante bom? Recentemente, quase aos 40, 38, 37, eu comecei a comer em restaurante bom. Depois dos 30 eu já comi em restaurante. Mas bom, restaurante bom. Pô, comer em restaurante bom. Agora, recentemente, você acha que é vida de um dia para o outro? Você acha que Deus te abandonou só porque você não pode comer onde quer? Hoje? Olha o quanto você tem de vida ainda, olha o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Para de reclamar, para de fazer dívida.
e começa a esperar o tempo de Deus na tua vida. Como é que eu espero o tempo de Deus? Trabalhando estrategicamente, não é em casa, eu vou ficar esperando aqui em casa, não. Trabalhando estrategicamente. Eu tenho 42 anos de idade, estou trabalhando desde os meus 14. Esses dias, meu pai pegou minha mãe morreu 1 ano e meio atrás, e meu pai tomou coragem, alguns meses atrás, de fazer uma limpeza, tirar tudo dela e tal. E aí meu pai achou um caderno de anotações na minha mãe fazia muito diário. E dizia o seguinte, foi alguma data de abril de 1994. Eu tinha 13 para 14 anos. Então, assim, hoje o Thiago deu sua primeira aula de violão e ganhou R$10 a hora. De 13 para 14 anos eu já dava aula de violão no meu bairro. Eu comecei a aprender violão aos 9. De 13 para 14 comecei a dar aula. Fazia R$10 a hora, já fazia meu dinheirinho. Com 15 comecei a trabalhar em estúdio de gravação e trabalhei até os 19. Eu nunca parei de trabalhar desde os 13 anos. Agora, não quer dizer que eu tinha dinheiro, porque eu trabalhava muito, mas não trabalhava certo. Aí a vida, o conhecimento, andar perto de Deus vai te ensinando, além de trabalhar certo, trabalhar estrategicamente. Aí que os recursos começam a entrar, se você tem consciência para onde você usa. A pergunta é, ganhar dinheiro pode ser de Deus. A forma que você usa o dinheiro que às vezes não é. Forte, hein, Teixeira? Ganhar dinheiro pode ser de Deus. Por que não? Ele usa o que ele quiser. Mas a forma como você está usando o dinheiro que pode não ser de Deus. Ou você acha que você ter se metido nessa dívida é de Deus? Deus queria que você entrasse nessa dívida, colocasse sua família em risco, deixasse essa opressão entrar na sua vida, essa coisa que rouba a tua energia. Não, isso não é de Deus. Então, olha que dados interessantes. Dados de 2022, 2023. Brasil, tá? Estou dando dados do Brasil, porque eu sei que muita gente me assiste de fora. 78% da população brasileira está endividada. 78%. Tem 22% do Brasil que não tem dívida. 40% desses 78% que estão endividados estão com nome negativo. Aliás, depois você me passa seu CPF que eu quero dar uma olhada no SPC. Amém? Se tiver no Serasa, vou mandar tudo para o RH. Olha, segundo a PEIC, Pesquisa Endividamento e Inadimplência do Consumidor, 77,9% das famílias declaram ter dívidas desde o ano passado. 77% das famílias. Os principais vilões da dívida são cartão de crédito. 86% das dívidas das pessoas geralmente são no cartão de crédito. Dívidas de carnês. Né, Wesley? O Wesley tá com soninho, que já é a terceira vez. Segunda vez, já é a terceira. Tá chata a aula? Você quer que eu mude o assunto? O fim de semana foi muito forte pra você, né? Começamos agora, Wesley. Você tá... outra coisa, dívidas de carnê. Você já deveu carnê? Não. Casa Bahia, essas coisas, não. Outra coisa, financiamento de carros. 10% das dívidas é financiamento de carro. Ou seja, gente que compra carro e não pode pagar. Eu já fiz isso. Janine lembra, né, Janine? Já comprou carro e não pôde pagar, né? Você lembra quando a financeira foi lá tomar o carro? Lembra, que triste. Sabe o que é isso? Eu queria viver uma vida que não era minha. Muitos anos atrás, a gente era recém-casado, deve fazer uns 13 anos isso. Uns 13, 14 anos. Hoje eu vou fazer 18 anos de casado. A gente comprou um carro que não podia, mas eu queria me sentir bem. Eu queria me sentir vitorioso. Não queira se sentir. Seja! Para isso leva um tempo, para isso tem propósito, tem processo, aliás. Seja, senão você vai viver de disfarce. O novo livro que eu estou escrevendo sobre princípios milenares, sobre princípios espirituais para mudar a tua vida para sempre, tem uma teoria que eu estou lançando chamada teoria dos disfarces. São pessoas que ao invés de pagar o preço para serem de verdade, preferem disfarçar um princípio, como o princípio da prosperidade, o princípio da generosidade, para poder se dar bem em cima dos outros ou para se sentirem bem. Era o que eu fazia, Wesley. Fui lá, comprei um carro que eu sabia que não podia pagar, mas o nome aprovou, vamos embora. Só para poder me sentir bem e mostrar para os outros que eu estava vencendo. Sabe o que aconteceu? Eu passei vergonha, meus vizinhos tiveram que ver lá a financeira indo com aquele carro lá, com guincho e levando com o meu carro. Vergonha. Não exponha a sua família à vergonha.
Depois dessa vergonha, eu aprendi chorando, aprendi apanhando, que dívida não é de Deus. Deus não quer que você tenha vergonha. Aliás, a Bíblia diz que onde teve vergonha na sua vida, ele vai dar o quê? Dupla? O que é dupla honra? É o dobro. Concorda? Então, se o inimigo te envergonhou 2 vezes, quantas honras Deus vai te dar? 4. Tá na Bíblia ou não tá? Se o inimigo te envergonhou 10 vezes na vida? 20. Então, quanto mais o inimigo pensa que está te vencendo, mais ele está te promovendo. Porque a Bíblia não mente, meu filho. A Bíblia vai se cumprir. Não importa quantas vezes você foi humilhado. Se você realmente está servindo ao Senhor, está chegando o tempo da dupla honra. Para isso, você vai ter que tomar a decisão de levar a sua vida financeira a sério. Não vai dar para levar na brincadeira. Você vai começar a pagar suas dívidas. Você está cometendo um pecado não pagando quem confiou em você, a loja que confiou no teu nome, a pessoa que confiou em você. Isso é pecado, é engano. Não deva nada a ninguém. Se não pode pagar, não pega emprestado. Aliás, a Bíblia diz que nós emprestaremos a muitos, mas não tomaremos emprestado. Está na Bíblia. Nós que confiamos em Deus, vamos emprestar, mas não vamos pegar emprestado. Essa é a palavra profética que eu lanço sobre a tua vida nessa segunda-feira. Essa série sobre dinheiro é de Deus é uma pergunta, não estou afirmando, é uma pergunta. Dinheiro é de Deus? Vou responder nessa série provando biblicamente, historicamente, cientificamente. Eu já te adianto aqui, vou dar um spoilerzinho da resposta. Dinheiro pode ser de Deus, mas a forma como você usa às vezes não é. Dinheiro pode ser de Deus, mas a forma como você usa às vezes não é. Aí sabe o que eu vou fazer? Nós vamos postar no Instagram essa frase, que é muito forte. Me dá mais 5 minutos aqui no Café com Destino, mas quando acabar, a gente vai para o Instagram e eu vou postar essa frase. Dinheiro pode ser de Deus, mas a forma como você usa às vezes não é. E você vai arrebentar nos comentários o que você aprendeu na aula de hoje. Eu vou pegar um livro meu aqui, que muita gente não tem. Eu quero até agradecer ao Wesley. Sempre muito prestativo, eu peguei aqui sozinho, obrigado, Wesley. O nome do livro é Dinheiro Emocional. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou assinar esse livro. É um livro meu, que eu falo tudo sobre emoções e vida financeira, baseado nos princípios milenários. Vou assinar e vou mandar para sua casa. Quem vai ganhar esse livro? O melhor comentário no Instagram hoje. Você vai para o Instagram, quando eu terminar, daqui a 2 minutos eu vou terminar o Café com Destino, você vai entrar no meu Instagram, Thiago Brunet, vai estar a frase já postada e você vai colocar lá o que você aprendeu na aula de hoje, qual a sua expectativa para a semana. A melhor resposta do que você aprendeu e qual a sua expectativa para essa semana sobre a série Dinheiro é de Deus, vai ganhar esse livro autografado e vai receber aí na sua casa. Vou fazer mais. O melhor comentário ganha esse livro. E quem mais comentar ganha um curso meu, que custava R$ 1.997. Eu vou enviar de graça para você o curso Prospere com Propósito. Então vão ser 2 prêmios. O livro Dinheiro Emocional e o curso Prospere com Propósito. Uma aula, assim, é um curso, não uma aula, é um curso enorme sobre como você prosperar com propósito nessa terra. Prepara. Então você vai correr daqui a pouco para o Instagram. Só alguns recados. Amanhã eu vou te falar quais são os perigos da riqueza. A Bíblia diz: não se engane com os perigos, com os enganos da riqueza. Vai ser muito forte a aula de amanhã, 7h57 da manhã. Deixa eu te falar uma coisa, se você não assistiu a palavra de domingo, ontem, todo domingo, 10 horas da manhã, tem uma mensagem poderosa. Não deixa de tirar hoje 20 minutos, meia hora e assistir a palavra de domingo, a palavra de ontem, aqui no meu canal do YouTube, vai te abençoar muito. Outro recado importantíssimo são as noites de destino. Sexta agora já começa Porto Alegre, né, Wesley? Nós vamos? É isso aí. Você vai comigo? Lógico. Tu não soube não? Deu problema na tua passagem. Não. Vou ter que ir sozinho. Eu vou ter que ir sozinho. Não. Gente, vai começar essa semana as noites de destino pelo Brasil. 7 de abril vamos estar em Porto Alegre, no Teatro Araújo Viana. Última semana agora, falta 5 dias para você garantir o seu ingresso. Entra agora aqui, noitesdestino.com.br. Toda a informação está aqui na descrição desse vídeo. Garanta o seu ingresso para Porto Alegre. Sábado, dia 8 de abril, né? Eu vou estar em Curitiba, no Teatro Positivo. Inclusive, nós vamos gravar o nosso especial Noite de Destino. Curitiba, lotem
o Teatro Positivo. Já está quase lotado, graças a Deus, mas corre agora, garante seu ingresso, tá bom? Aí depois, isso é abril, né? Maio a gente vai estar em outras cidades. Vamos passar por Rio de Janeiro, Vitória do Espírito Santo, Salvador, Bahia, vai ser em agosto, a gente já vai soltar a agenda do Nordeste. Aguenta aí, Nordestão. Vamos estar em Goiânia. Aliás, quero agradecer o povo lindo de Goiânia, que está lotando o teatro lá em Goiânia. Vamos estar em BH, Ribeirão Preto, São José dos Campos, ou seja, a gente vai passar por muitos lugares. Manaus, Belém do Pará. Então, gente, entra agora no site noitesdestino.com.br e garante seu ingresso, é preço popular. Você vai ficar 1h30 comigo, recebendo palavras proféticas e instrução milenar para o seu futuro. Corre agora para o Instagram, vamos embora! Para você ganhar o livro Dinheiro Emocional e o curso Prospere com Propósito, quem mais comentar e o melhor comentário vai ganhar um desses 2 prêmios. Tá bom? Comentar o quê, Thiago? Como foi a aula de hoje? O que você aprendeu hoje no Café com Destino? E como está a sua expectativa para a semana? Eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã. Coffee stains the paper white. A sinking sun in teacup ties. Curtains sway like ghosts in flight. The room breathes quiet. Nothing hides. The clock ticks slow. A hollow drum. Each second falls. A kingdom's crumb. The fridge hums low. A requiem for all the dreams that never come. Paper boats on a quiet sea. Drifting far where I can't see. Whispers echo endlessly. Loneliness is company. A single moth taps at the pane. Its dusty wings a fragile flame. Outside the world feels vast and